João Batista nasceu na Galileia no ano 4 a.C. O nome João, no latim, se fala Iohannes, no grego se fala Ioannes e no hebraico se fala Yohanan. O seu nome quer dizer Deus é cheio de graça, ou agraciado por Deus, ou a graça e misericórdia de Deus. E o termo Batista é um apelido por causa do que ele fazia, que era batizar as pessoas. Portanto, o termo batista vem do grego, que se diz baptismo, ou batisma, ou baptista. João Batista era um nazireu. Isso quer dizer que João nunca tomou vinho, nunca ingeriu alguma bebida fermentada e, é claro, por ser um nazireu, ele era cheio do Espírito Santo. Lucas 1, versículo 15. E seu pai era Zacarias. O nome de seu pai Zacarias quer dizer Deus se lembrou. Zacarias era sacerdote da tribo de Levi. Sendo assim, João Batista, assim como seu pai, são descendentes de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote erigido por Deus lá no livro de Êxodo. Arão era o irmão mais velho de Moisés. Isto quer dizer que João Batista, assim como Zacarias, seu pai, eram descendentes direto de Moisés, Miriam, Arão, Eleazar e etc. Uma linhagem de sacerdotes muito antiga. O nome de sua mãe era Isabel. Isabel era prima de Maria, a mãe de Jesus. Sendo assim, João era primo de Jesus Cristo e ele era 6 meses mais velho que Jesus. Está escrito: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Lucas, capítulo 1, versículo 36. Por ser um hebreu de sangue puro, ainda mais vindo da linhagem sacerdotal de Arão, é mais que óbvio que João seria negro, preto e não branco. E também eram negros sua mãe Isabel e seu pai Zacarias. Mas na internet, na televisão, nas revistas e na mídia como um todo, nós vemos os personagens bíblicos todos brancos e europeizados. É muito complicado isso. Não se sabe sobre a vida de seus pais depois deste fato, mas é certo que, como pessoas tradicionais, tiveram uma vida comum do povo daquela época. E eles, é óbvio, obedeceram os ritos religiosos mosaicos, obedeceram os ritos religiosos da religião judaica. Alguns alegam que Zacarias, seu pai, teria morrido no ano 12 depois de Cristo, e sua mãe, Isabel, teria morrido no ano 22 depois de Cristo. Mas tais datas não são comprovadas, pois não é conhecido a história de seus pais após o evento de seu nascimento, e nem pode ratificar a data da morte de seus pais, porque nada disso é comprovado. João, o Batista, que era nazireu, não seguiu o caminho de seu pai na linhagem sacerdotal. Ele não deu continuidade sacerdotal de sua família. Ele, depois de ter crescido, foi pregar no deserto da Judéia. Mateus 3, versículo 1. E ele definitivamente rompeu laços com o sistema religioso de sua família. Porque sabemos que João pregava o Evangelho de Cristo. João pregava o Evangelho do Reino. Ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mateus 3, versículo 2. E além de ser um grande pregador, ele era corajoso em suas palavras. Em muitas ocasiões, ele disse a famosa frase: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Esta ira futura, ele fala, claro, do reino de Cristo que irá vir. Mateus 3, versículo 7 e Lucas 3, dos versículos 12 a 14. João
veio para ser o arauto de Jesus. Ele veio para preparar o ministério de Cristo aqui na terra. Ele veio para preparar o ministério de Cristo. Mateus 3, versículo 11 e Marcos 1, dos versículos 2 a 4. João tinha os aspectos físicos que lembrava o profeta Elias, o tisbita. Está escrito: e eles lhe disseram: era um homem peludo, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias, o tisbita. 2 Reis, capítulo 1, versículos 7 e 8. E também está escrito: e João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Marcos 1, versículo 6. Nós vemos aqui então muitos aspectos de Elias em João. Isso não quer dizer que Elias era a encarnação de João. Não existe encarnação, nem na Bíblia, nem na ciência e nem no lugar. Nunca foi provada a reencarnação. No caso de João se alimentar de gafanhotos e mel silvestre, era feito isto por causa da única coisa que tinha para ele comer. Ele morava no deserto, era o que ele tinha de mais comum e de fácil acesso para se alimentar. É lógico que ele se nutria de outros tipos de alimentos, mas gafanhotos e o mel era o que ele conseguia obter para seu sustento com mais facilidade. E cá para nós, é pitoresco uma pessoa morando no deserto, vestido como ele estava vestido, se alimentando de gafanhoto e de mel. E isto claramente chama atenção. João realmente não consumia bebida alcoólica. Está escrito: pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Lucas, capítulo 7, versículo 33. Por ser um líder de grande proeminência, ele, claro, tinha discípulos. E André, irmão de Pedro, era um dos discípulos de João Batista. João 1, versículo 40. João Batista era um homem de personalidade forte, assim como era seu primo Jesus, e como fora também o profeta Elias. João Batista não tinha papas na língua. Ele falava sem dó, sem piedade, sem misericórdia, direto na jugular dos falsos profetas, dos sistemas político e religioso. Por conta disso, ele foi preso e depois executado. A morte de João Batista ocorreu na Pérea, a mando de Herodes Antipas, no mês de Elul, que seria o mês de setembro do nosso calendário. Ele morreu decapitado na prisão de Maqueronte, depois de ficar preso por 10 meses. Ele foi preso por 2 motivos. Primeiro, foi por denunciar Herodes por ter um caso com a mulher de seu irmão. Está escrito: porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Marcos 6, versículo 18. E também está escrito: o próprio Herodes também tinha dado ordens para que prendessem João e o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Marcos capítulo 6, versículo 17. E o segundo motivo foi porque João Batista acusava Herodes por ser um governante maléfico. Está escrito: sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras e ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Lucas 3, dos versículos 19 e 20. João Batista
foi o maior profeta da história de Israel, desbancando o próprio Elias e até mesmo o profeta Moisés, que estes dois profetas eram os maiores vultos do Antigo Testamento. E Moisés, por ser um grande legislador e criador da lei de Moisés, ou religião judaica, Moisés era tido pelos fariseus, saduceus, herodianos, etc., como o maior dos profetas de seu povo. E Jesus Cristo desbanca Elias e Moisés, e dizendo que João Batista foi o maior profeta da história de seu povo. Está escrito: eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Lucas capítulo 7, versículo 28. A importância de João é sem precedentes. Apesar de sua humildade, ele mesmo se fez pequeno diante da magnitude de Jesus. Ele disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.